Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai doente, mas quando ela descobriu que herdei sua fortuna, ela implorou para voltar. Tenho 36 anos, casado há 8 anos, com 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai doente. Você vê, meu pai está sofrendo de problemas renais há muitos anos, mas nos últimos 2 ou 3 anos sua condição piorou e ele precisa fazer diálise 2 vezes por semana. Anteriormente, ele conseguia ir sozinho, mas ao longo do último ano ele frequentemente me pediu para acompanhá-lo. Ele também está ficando mais fraco a cada dia. Agora, fiz uma rotina para mim mesmo de que levaria meu pai para a diálise toda vez. Eu não quero deixá-lo sozinho nessa condição. Ele precisa fazer diálise 2 dias por semana. Então eu fixei sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não é um problema. Mas para quarta-feira, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas restantes trabalhando à noite, após retornar para a casa da diálise. Trabalho nesta empresa há 10 anos. Meu chefe me vê como um funcionário dedicado e leal, então conceder essa permissão especial não foi um grande problema para ele. No entanto, o problema estava em casa com minha esposa, que tem 34 anos. Quando ela soube que eu levaria meu pai para a diálise 2 vezes por semana, ela ficou chateada. Ela não gostava quando eu o levava ocasionalmente, mas nunca expressou sua insatisfação diretamente. Agora que eu assumi a responsabilidade, ela não pôde se conter. Ela disse que não valia a pena desperdiçar meu tempo com meu pai porque, não importa o que eu fizesse, ele nunca ia me impressionar. Bem, aqui está um pouco de contexto para isso. Meu pai possuía um negócio de mercadorias, ele era bastante rico e havia adquirido uma boa riqueza. Ele queria que eu assumisse o negócio, mas eu era apaixonado por outra coisa. Eu queria me envolver com tecnologia. Eu estava entusiasmado com programação e criação de software. Então, depois da escola, quando meu pai queria que eu fizesse alguns cursos de negócios ou administração, eu optei por um curso de tecnologia. Ele ainda estava bem com isso até eu estar disposto a me juntar à empresa dele. No entanto, após concluir minha graduação, comecei a trabalhar para uma renomada empresa de tecnologia. Meu pai não ficou feliz por eu estar trabalhando para outra pessoa em vez de levar adiante o legado dele. Ele continuava me pedindo para me juntar à empresa, e eu continuava adiando. Depois do meu casamento, meu pai me perguntou pela última vez se eu queria me juntar, e eu disse não. Meu pai ficou furioso e disse que doaria toda a sua riqueza para a caridade e eu não receberia um centavo. Mesmo assim, não mudei de ideia. Você vê, eu estava ganhando bem mesmo naquela idade. Comprei um carro e minha própria casa aos 29 anos. Eu estava bastante confiante de que seria capaz de levar uma vida decente mesmo sem a sua riqueza. Eu disse a ele que não precisava do seu dinheiro e que poderia construir riqueza por conta própria. Nosso relacionamento azedou depois desse ponto. Há 5 anos, minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco. Foi devastador para meu pai. Eu saí de casa aos 17 anos para ir para a faculdade. Então arrumei um emprego e comecei a morar sozinho. A única companhia que meu pai tinha era minha mãe, e perdê-la foi a coisa mais devastadora para ele. Foi então que nosso vínculo se fortaleceu. Comecei a visitá-lo com frequência e costumava levar meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se afastou da empresa e a entregou a um fundo para administrar. Minha esposa, Ayo, nunca foi próxima dos meus pais até minha mãe estar aqui. Ayo costumava evitar visitar meus pais dizendo que minha mãe era intrometida demais em nossas vidas e que elas não se davam bem. Quando meu pai anunciou que me removeria do testamento, Ayo começou a criticar abertamente meus pais por serem mesquinhos e maus. Insisti para que ela se mantivesse afastada da minha relação com meus pais, mas ela sempre se intrometia e dizia que era algo que afetaria nosso futuro, especialmente o futuro de nossos filhos. Eu a tranquilizei de que nosso futuro, tanto o nosso quanto o de nossos filhos, estava seguro, independentemente da riqueza do meu pai, mas ela não estava disposta a entender isso. Agora, sobre a situação atual, Ayo criou um alvoroço quando soube que eu acompanharia meu pai para a diálise 2 vezes por semana. Inicialmente, tentei fazê-la entender que meu pai não tinha ninguém além de mim. Ele perdeu seus pais há muito tempo, embora tenha um irmão mais velho que mora no outro lado da cidade e raramente visita meu pai. Meu pai ficou muito solitário após a morte da mãe, e nessas condições, não posso abandoná-lo. Mas minha esposa se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado minha vida miserável. Todo sábado, ela aparece com alguns planos, seja para hospedar uma festa em casa,
fazer uma limpeza profunda na casa, sair com as crianças ou algo tão estúpido quanto ir às compras. Eu a fiz entender que ela pode planejar o que quiser aos domingos, porque aos sábados tenho que levar meu pai para a diálise. Mas ela continua com seus planos e depois me repreende por estar atrasado ou por ter perdido. Eu tinha que correr para buscar meu pai, levá-lo para o centro de diálise, e depois que terminava, o deixava e corria de volta para casa para enfrentar seu sarcasmo e birras. Não se trata apenas dos sábados, ela faz o mesmo para a quarta-feira à noite. Eu tinha me comprometido com meu chefe que compensaria o trabalho restante tarde da noite ou durante a noite depois de voltar da diálise. Mas ela sempre tinha um plano para me atrapalhar. Quase toda quarta-feira à noite ela saía, seja para encontrar sua família, seus amigos há muito perdidos ou para participar de alguma festa aleatória, deixando a responsabilidade das crianças para mim. Eu tinha que conciliar meu trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar o mais novo e, ao mesmo tempo, completar minhas tarefas pendentes no meu local de trabalho. Isso era depois de um dia agitado no trabalho e no centro de diálise. Eu sei que está ficando longo, mas é assim que está minha condição miserável. Muitas vezes, meu pai sugeriu que eu o deixasse ir para o centro com a enfermeira, porque me vê sempre apressado, olhando intensamente para o meu relógio depois de deixá-lo em casa. Nem espero um segundo e corro de volta, mesmo ao buscá-lo. Peço para ele estar pronto e sair antes de eu chegar. Meu pai tem uma enfermeira em tempo integral e um cuidador para cuidar dele, mas ainda me sinto mal por não passar tempo com ele. A viagem da casa dele para o centro é de 30 minutos. Antes, eu costumava curtir conversar com ele durante essa viagem sobre os bons tempos da infância. Mas, com as birras de Ayo aumentando, tudo com que me preocupo é correr de volta para casa. Na maior parte do tempo, estou simplesmente ultrapassando a velocidade do meu carro no trânsito, pegando atalhos e ultrapassando outros veículos para reduzir o tempo de viagem. Este é o único momento que tenho para passar com meu pai e não quero estragar isso ou interrompê-lo pedindo para ele ir com a enfermeira. Eu também tenho algumas responsabilidades como filho. Simplesmente não consigo mais suportar essa mulher. Está ficando pior a cada dia. Minha esposa não está deixando pedra sobre pedra para me dissuadir de cuidar do meu pai. O ponto dela é que é um negócio perdido, meu pai já me removeu do testamento e doou sua riqueza para a caridade. Então não há sentido em desperdiçar tempo e energia com ele. Eu falhei em entendê-la. Será que fazemos tudo apenas por lucro e perda? E se os pais de alguém não têm riqueza ou são pobres, os filhos os abandonam porque não têm nada a oferecer? Depois de ouvir os acessos dela por tantos meses, finalmente disse a ela que ela não ia herdar nada de seus pais. Então por que ela os visita de vez em quando? Meu Deus, ela perdeu o controle com isso e disse que meus pais fizeram muito mais do que seu pai ganancioso. Eles me apoiaram em tudo. Eles não são como seu pai, que te deserdou por não se juntar ao negócio dele. Meu pai nunca faria isso comigo, então não ouse comparar meus pais com os seus. Não foi só uma vez. Esse tipo de discussão está se tornando uma norma na minha casa, quase toda quarta-feira e sábado, depois que retorno da diálise. A diferença é que está ficando mais grave e feia a cada instância. Antes, ela costumava brigar comigo sozinha. Agora vejo ela gritando e me xingando na frente das crianças. Não apenas isso, eu a ouvi falando mal do meu pai na frente dos meus filhos e os manipulando contra mim e meu pai. Ouvi e intervir, o que novamente levou a uma briga feia entre nós. As brigas de Ayo se tornaram uma rotina para mim. Nos dias em que ela não briga, sinto que algo está faltando, só que ela se torna mais agressiva no dia seguinte. Eu praticamente desisti dela agora. Não grito de volta nem respondo a ela. Apenas a ignoro como se ela não existisse para mim. O que mais devo fazer? Não posso abandonar meu pai só para agradá-la. Não me importo se ele me expulsou do testamento, ele fez isso por minha própria decisão. Recusei-me a me juntar à empresa dele. Ele foi forçado a doar seu negócio suado para o fundo. Deve ter sido tão desanimador para ele. Essa empresa era como um bebê para meu pai e ele teve que doá-la para outra pessoa. Ele tinha todo o direito de me deserdar porque eu o machuquei. Às vezes, sinto que o karma está me castigando por ter machucado meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando mais fraco. Mal consegue andar sozinho. Ele precisa de apoio para descer até o carro. Para economizar tempo, costumava pedir para ele sair e o deixava do lado de fora da casa. Mas agora não me importo em chegar atrasado. Vou cuidadosamente até dentro de casa para ajudá-lo a chegar ao carro e depois o deixo na cama até que ele se acomode tranquilamente. Ele também está com falta de ar.
então me certifico de andar com ele tão devagar quanto ele quiser. Além disso, ao dirigir, dirijo com cuidado para não exceder a velocidade e aumentar a frequência cardíaca dele. Não me importo em chegar tarde em casa, porque correr para casa também não estava ajudando. Se de qualquer maneira tenho que lidar com essa mulher malvada, por que não manter pelo menos o meu pai feliz? Minha atitude despreocupada piorou a situação, e ontem Ayo disse que eu preciso escolher entre eles dois, meu pai ou ela. Tentei fazê-la entender que meu pai não estaria conosco para sempre. Vendo sua condição, não parecia que ele iria durar muito. Ela respondeu de forma ríspida: nesse caso, você precisa fazer sua escolha cuidadosamente. Alguém que vai estar com você para sempre ou alguém que vai morrer em breve. Isso foi tão insensível. Eu disse a ela: você sabe o quê? Prefiro escolher meu pai do que escolher você, que é tão má e egoísta com um homem moribundo. Ela arrumou as malas e foi embora. Nem a impedi, ela precisava de um tempo para se acalmar e eu também precisava de um espaço dela. Em sua ausência, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai e do meu trabalho. E ainda assim me sinto aliviado, e tão relaxado. A ausência dela é realmente reconfortante para mim. Anteontem, ela me enviou um papel de divórcio. Em algum lugar, estava esperando por isso, mas não antecipei que viesse tão cedo. Fiquei chocado, mas no fundo estava feliz e aliviado. Não a chamei, apenas assinei os papéis e os enviei de volta. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças. Essa era a única cláusula com a qual eu estava preocupado, mas ela claramente não as queria. Quando ela recebeu o papel, ela me ligou de volta gritando como eu podia apenas assinar sem ligar para ela e implorar com ela. Engraçado, não é? Sua mãe arrancou o telefone e gritou que eu deveria ter agido como um homem e tentado acalmar sua esposa para salvar o casamento em vez de apenas assinar os papéis. Foi tão engraçado, porque eu faria isso. Ela queria o divórcio e eu concordei. Fiquei tipo, foi bom para mim, me livrei dela sem confusão. Também a provoquei dizendo que ela até abandonou os filhos e não os queria. Ela disse que eu poderia ficar com todos os meus bens, incluindo meus 2 filhos, ela não queria nada disso. Sua mãe disse que Ayo ainda era muito jovem e não queria o fardo das crianças sobre seus ombros. Eu disse que tudo bem para mim, estou feliz de ter meus filhos comigo. É um alívio para mim, sem dúvida, mas estou preocupado com meus filhos, eles sentem falta da mãe, principalmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil para mim gerenciar todas as responsabilidades sozinho, mas espero que eu consiga superar isso. Vai ser uma atualização mais curta. Então, mudei-me para a casa do meu pai junto com meus filhos, foi uma ótima jogada, devo dizer, obrigado a todos pelas sugestões adoráveis, funcionou. Morar com o meu pai foi bom para todos nós. O papai teve a companhia dos meus filhos e eles tiveram o avô para brincar. Meu pai tinha um cuidador em tempo integral que estava pronto para cuidar dos meus filhos com um aumento. Por que não alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? O melhor acordo, certo? É uma sensação tão feliz ver o meu pai brincando e rindo com meus filhos, e ele se divertindo com o vovô. Ayo não esperava por isso, ela queria tornar minha vida miserável me divorciando. Ela achava que eu não seria capaz de conciliar todas as responsabilidades cuidando das crianças, da casa do meu pai e do trabalho, mas você vê que está tudo perfeitamente ajustado. Eu definitivamente estou rindo por último. O divórcio foi a melhor coisa de todas. É uma notícia triste. Meu pai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e contente depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu em paz. O médico, sua enfermeira e até seu cuidador disseram que o meu pai estava feliz depois que me mudei com ele e isso realmente aumentou sua expectativa de vida por esses meses. Ele já estava à beira de desistir antes de eu me mudar. É muito triste perder seu único pai, mas estou feliz que ele tenha passado os últimos meses de sua vida feliz. Meus filhos também estão muito tristes por perdê-lo, mas o meu pai lhes transmitiu bons valores. Eles dizem que o vovô costumava ensiná-los a aceitar a realidade e seguir em frente. A vida nunca para ninguém. Sinto muito orgulho de ouvir coisas tão boas deles. Eles são de fato minha força neste momento de desespero. Mas há mais uma notícia chocante que veio após o falecimento do meu pai. O advogado do meu pai entrou em contato comigo pedindo para eu ir ao escritório dele para revelar o testamento do meu pai. Eu disse que não era necessário, pois meu pai já havia me dito que havia doado toda a sua riqueza para o fundo.
então estava tudo bem para mim e ele poderia prosseguir com a papelada para transferir tudo para eles. Perguntei se precisava desocupar a casa do meu pai porque eu supunha que isso também tinha sido dado ao fundo de caridade. Ele riu de mim e pediu para eu simplesmente aparecer. Quando fui lá, encontrei os membros do fundo já presentes, o advogado os havia chamado também. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. Meu pai realmente me deixou como herdeiro de todo o seu negócio. Sua casa, sua riqueza era para mim. Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente. Pensei que ele fez essa mudança depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui seu herdeiro e o testamento nunca foi alterado. Eu estava inconsolável, chorando porque meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me deserdar para que eu pudesse levar adiante seu negócio e seu legado. Eu ainda estava chorando quando o advogado de meu pai me acalmou. Eu disse que isso me mata por dentro, ter magoado meu pai a vida toda, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que meu pai estava realmente muito orgulhoso de eu não ter desistido da minha paixão sob sua pressão e de estar feliz em perder minha herança para seguir minha paixão. Meu pai estava muito orgulhoso de mim, disse o advogado. Ele disse que sou o tomador de decisões do negócio, e se eu quiser, posso recuperar a empresa do fundo e administrá-la por conta própria. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que queria fazer, meu pai me apoiou indiretamente. Agora é minha vez de retribuir. Estou pensando em recuperá-la do fundo e expandi-la para o nível que meu pai queria que seu negócio voasse. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do seu avô. Ele deixou uma parte de sua riqueza para meus filhos também, após completarem 18 anos. Hoje fomos ao túmulo dele com algumas flores e passamos um tempo em serenidade. É uma fase muito emocional para mim. Você sabe, as formigas voltaram correndo ao ver o doce de açúcar um mês depois do falecimento de meu pai. Comecei a assumir o negócio dele e outros trabalhos de serviço comunitário. Primeiro, pedi demissão do meu emprego e assumi o negócio. Depois, aluguei minha casa porque meus filhos e eu decidimos morar na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao seu avô nesta casa, que tem minhas memórias de infância, então também não quero deixá-la. Com a notícia de que herdei a riqueza de meu pai de milhões de dólares, recebi muitos visitantes em minha casa, parentes distantes, amigos e vizinhos há muito perdidos, mas o visitante mais surpreendente foi minha ex-esposa, Ayo, e seus pais. Eles entraram em casa soluçando que não sabiam da morte do meu pai, se não teriam comparecido ao funeral. Os pais dela começaram a dizer coisas boas sobre meu pai. Ayo abraçou as crianças e chorou dizendo o quanto sentia falta delas. Perguntei a ela se ela sentia tanta saudade delas, porque não as visitou nos últimos 7 ou 8 meses. Ela disse que foi à nossa casa, mas estava trancada. Eu fiquei tipo, você não se preocupou com suas crianças quando viu a casa trancada? Você não sentiu necessidade de me contatar e verificar se as crianças estavam bem? Ela não teve resposta. Os pais dela disseram, vamos esquecer o que aconteceu no passado, agora que meu pai se foi, as crianças ficarão sozinhas em casa quando eu estiver no trabalho. Elas precisam de uma mãe, então é melhor que nos reconciliemos. Eu ri na cara deles com essa sugestão. As crianças precisavam dela, quando ela as deixou comigo, agora as crianças se acostumaram com a ausência dela e eu não quero ela de volta na minha vida. Ela começou a chorar, seus pais nos deixaram a sós. Ela segurou minhas mãos e implorou por reconciliação, disse que me amava e sentia falta de estar com as crianças. Eu ri e disse, sabe de uma coisa, você não me ama, você ama a riqueza que meu pai deixou para mim. Você e seus pais gananciosos estão aqui na minha porta apenas para sugar o meu dinheiro. Eu não me arrependo de usar essas palavras para os pais dela, porque é isso que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mau durante o nosso divórcio. Não havia como eu deixar essa mulher ter um centavo do dinheiro suado do meu pai. Ela se ofendeu porque eu critiquei os pais dela, disse que até agora estava implorando comigo porque me amava. Mas agora ela iria pegar o que é legitimamente dela. Ela não exigiu nenhum valor pela pensão alimentícia no divórcio. Mas agora ela diz que precisa da metade da minha riqueza. Na verdade, metade da riqueza do meu pai. Eu disse a ela que ela podia fazer o que quisesse, eu a destruiria, mas não daria um centavo. Ela me xingou e saiu. Discuti isso com meu advogado sobre essa possibilidade. Ele disse que as chances dela eram pequenas, o divórcio tinha sido resolvido um ano antes de eu receber a herança. Além disso, as crianças estavam comigo, então não havia como ela conseguir nada.
Mas ele também me pediu para ter cuidado ao deixá-la passar tempo com as crianças. Ela poderia manipulá-las e pedir a guarda delas e depois usá-las para exigir dinheiro para o cuidado delas e tudo mais. Eu não poderia ser mais grato a ele por este conselho. Estou planejando supervisionar o encontro deles. Também estou passando muito tempo com as crianças atualmente para ajudá-los a lidar com a perda para que eles não corram para a mãe em busca de apoio emocional. Assumi a empresa do meu pai. Então isso me dá muita flexibilidade para cuidar do meu bem-estar e da minha vida pessoal. Estou planejando levar as crianças para umas férias nas Bahamas. Sim, por que não? Eles merecem essas férias luxuosas. Não se trata de gastar demais a riqueza do meu pai, eu também poderia ter bancado. Mas antes não tinha tempo para isso, conciliando trabalho e cuidados com o pai. Agora que posso, quero levá-los para longe. Quanto a Ayo, ela não entrou em contato comigo desde a última visita deles. Acho que ela está ocupada batendo em todos os escritórios de advogados para entrar com uma ação contra mim. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou do vídeo, deixe um like e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.